Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um documento papal que eu já tratei no vídeo anterior, só que tem uma referência nova que ela é citada pelo site Logos Apologética, é com referência à bula de Gregório XVI, in supremo, de 3 de dezembro de 1839, que ali supostamente teria uma condenação contra a escravidão, né? Então, a questão eu já tive um vídeo que explicou essa lua, a gente leu junto aqui a bula, né. Eu vou trazer aqui o documento que é citado no Logos Apologética. Ele esse documento aqui, Os Papas e a Escravidão, The Church in History Information Center. Então ali ele vai falar, primeiro ele fala uma bula sobre os índios, não vamos entrar em contato com ela, vamos falar sobre essa daqui, da bula em Supremo de 3 de dezembro de 1839, né, de Gregório XVI. Então ele vai destacar aqui 2 trechos da bula, né. Então, em determinado momento fala assim: "Nós, pela autoridade apostólica, avisamos e fortemente exortamos no Senhor fiéis em Cristo, de cada condição, que ninguém no futuro ouse a incomodar injustamente, desprivar das suas possessões ou reduzir à escravidão, seja índios, negros ou outras pessoas. Então, aqui nessa parte, ele se coloca claramente contra a escravidão de negros. A gente está falando sobre especificamente a questão da escravidão de negros, tá? A escravidão de índios, não há muita controvérsia, tem várias bulas papais ali contra a escravidão dos índios. Agora, a escravidão dos negros, especificamente. Então, aqui especificamente, o documento 1839 trata da escravidão de negros como, né? Como para não fazer, certo? Ah, Agora aqui você veja que é um pouco ambíguo, porque ele fala assim: "No futuro ouse a incomodar, injustamente". Então parece que existe alguma possibilidade de fazer isso de uma maneira justa, né. Nós, pela autoridade apostólica, alertamos e exortamos fortemente ao Senhor no Senhor, aos cristãos fiéis, para que ninguém no futuro ouse incomodar injustamente, despojar de suas posses ou reduzir a escravidão negros ou outros povos. Bom, tem essa passagem aqui que contra a escravidão. Aí logo adiante, que seria as conclusões do documento, ele fala: nós proibimos estritamente, eh, proibimos, né, qualquer eclesiástico ou pessoa leiga eh, de defender como permissível este tráfico dos negros, sob qualquer circunstância ou pretexto, e de publicar ou ensinar, de qualquer modo, seja lá qual for, público ou privadamente, opiniões contrárias ao que nós decidimos aqui nessas cartas apostólicas. Então, aqui, na conclusão do documento, ele já é claro em falar só sobre tráfico de escravos, né, tráfico de negros. Então, ele vai chegar à conclusão: "Olha, essa bula aqui, a pergunta que deve ser respondida é por que muitos bispos, historiadores e outros interpretaram em Supremo como condenando o comércio de escravos, mas não a escravidão propriamente", porque é assim que ela foi interpretada pela maior parte, né. Aí ele vai falar do caso americano. Ele vai tratar desse historiador, James Hennessy, que ele diz assim: oponentes da escravidão encontraram eh, pouco apoio no documento oficial da Igreja de Gregório XVI em 1838, na verdade em 1839, né, que condenou o tráfico de escravos, mas não a escravidão propriamente dita. Então isso é o historiador James Hennessy, tá? Ele está tendo essa leitura, esse
Ou seja, a bula ela foi muito mais um documento contra a escravidão, o tráfico, do que propriamente contra a escravidão. John Noonan também acredita que Gregório condenou somente o tráfico de escravos e que ainda assim havia exceções para essa condenação. Em 1839, Gregório XVI condenou o tráfico de escravos, mas não tão explicitamente, porque a condenação cobriria vendas ocasionais por conta de excesso de estoque. Né? Se você tivesse estoque excessivo de escravos, você poderia fazer tráfico com eles. Bispos americanos no último século que foram encarregados de aplicar os ensinamentos dessa bula em Supremo para a instituição da escravidão que existia no nosso país, nos Estados Unidos, como um ensino, incorreram no mesmo erro, considerando o que era condenado. Aí diz assim, dá um exemplo. Nenhum bispo católico falou que sobre a abolição nos anos que antecederam a guerra. Em 1840, o bispo de Charleston, né, John England, explicou ao presidente Martin, secretário de Estado, que o Papa Gregório XVI tinha condenado o tráfico de escravos, mas que em nenhum momento o Papa condenou a escravidão doméstica, tal como ela existia nos Estados Unidos. Então, veja, uma coisa é o que o documento diz, outra coisa é como o documento é interpretado. Aqui você está vendo depoimentos de bispos da época que estão fazendo uma leitura da Bíblia, dessa bula, como se referindo somente ao tráfico de escravos. Aí chega aqui a conclusão: essa leitura errada de um Supremo, que existe entre os eruditos de hoje, na verdade tem suas raízes na rejeição parcial desse documento há cerca de 1,5 séculos atrás. Aí vai falar do John Kelly, outro historiador. Ele diz que essa bula em Supremo denunciou a escravidão e o comércio de escravos como indignos. Mas isso é uma interpretação do John Kelly que ele dá hoje. Não é a interpretação da época. Esse é o ponto. Se este documento condenou a nossa, dos Estados Unidos, né, escravidão doméstica como ilegal e prática imoral, os bispos não teriam aceitado sem estarem ligados a recusar os sacramentos a todos aqueles donos de escravo, ao menos que eles absolvessem, liberassem esses escravos, libertassem esses escravos. Se você olha para os prelados que aceitaram o documento, tal aceitação foi imediata e anônima e ampla, né? Unânime. Você irá encontrar o arcebispo de Baltimore, o bispo de Bartavon, todos eles aceitaram a bula, tá? Todos eles consideraram a carta como tratando de comércio de escravos e não tocavam na questão da escravidão doméstica. Eu acredito, senhor, que nós possamos considerar isso bastante conclusivo, uma evidência bastante conclusiva, à luz daquele documento, que é a visão da Igreja Católica Romana. Então, isso daqui é a conclusão do concílio lá de Baltimore, em 1840, logo depois do documento. Então, apesar da leitura do documento agora, as pessoas terem essa leitura, na época não foi a leitura que tiveram. Ou seja, muitos bispos dos Estados Unidos, lá na época, tiveram essa perspectiva de que tratava só do tráfico de escravos. Tá? No Brasil, como que essa bula teve repercussão? Né? Eu trago aqui esse livro daqui, do
Tamis Parron, A Política da Escravidão no Império do Brasil. E ele vai falar de um depoimento ali no Congresso Brasileiro de Álvares Machado, que é um depoimento de 1840, é um ano depois, até menos, né? Porque essa bula, ela é de dezembro, não é isso? Ela é de dezembro de 39. É. Esse discurso na Câmara aqui foi em 1840. Então, até menos de um ano. Ele diz assim: entende o meu ilustre colega que é anticristão ir-se resgatar os africanos de mãos bárbaras e cruéis e trazê-los para um país cristão, educá-los e ensinar-lhes a religião. Diz o meu ilustre colega que é contra o evangelho fazer isso, né? Fazer essa escravidão. Mas eu desafio o meu ilustre colega que me apresente um só lugar no Novo Testamento que claramente se fale contra a escravidão. Será bastante que venhamos aqui dizer que esta lei é contrária ao cristianismo, depois que tantos papas em tantos e tão diversos tempos têm aprovado este comércio? Isso é Álvares Machado, a interpretação da época. Ele está tendo uma leitura que, olha, tantos papas em tão diversos tempos aprovaram a escravidão. Os pontífices de Roma não entenderiam a religião cristã melhor do que nós? Toda a cristandade entenderia a religião cristã de uma maneira diversa do nobre deputado? Então, é isso que eu queria colocar nesse vídeo. Ou seja, uma coisa é a bula, como você faz a interpretação hoje. Mas do ponto de vista histórico, você tem que buscar a interpretação que é feita na época. Aqui trago esse documento aqui da interpretação lá nos Estados Unidos, mostrando divergências é, é, que não viram lá uma repressão à escravidão, e aqui no Congresso, o depoimento de um parlamentar lá no Congresso, de 1840, lá da mesma época, em que ele menciona que a igreja não se opõe à escravidão em diversos de seus documentos. Então, essa é a percepção da época desse documento. É isso, muito obrigado, então.